E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente pra gente tá falando de Baki Ramen, que sim, teve seu 23º episódio, ou melhor dizendo, capítulo lançado e tá muito legal. Não tô aparecendo aqui, mas comumente venho aqui pedir vocês aquele like, comentário e compartilhamento para estar ajudando o canal, e o canal sempre tá aparecendo aí para vocês. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos falar de Baki Ramen, que teve mais um capítulo eletrizante. Como vocês estão vendo aí, o início do capítulo começa com o rosto do Jack, onde temos o nome dele, que é Uma Memória Dolorosa e Seu Desejo, onde vemos o Jack que está abraçando o Piccolo, e o mais interessante é que ele está praticamente de cócoras, né, se acocorando, porque o Piccolo está pequeno. Por qual motivo? Ele ficou maior, o Piccolo diminuiu por conta da sua nova vida, desnutrido, comendo menos. E o que a gente até mesmo vê é os pensamentos do Jack, onde se diz o seguinte: eu estava querendo ver você, meu antecessor. E ali os demais ficam observando, Tokugawa também chamando pelo Jack. Depois o Jack olha para os olhos do Piccolo e fala para que ele o ouvisse. E assim começa a dizer que ele é o único que teria tornado quem ele é hoje. E naquela época, lá atrás, quando eles se encontraram para lutar, quando a gente vê o Jack contra o Piccolo, vemos que ele vai para cima e até mesmo ele diz, né, que eles tinham se enfrentado o quanto queriam e a palavra luta era inadequada. Foi quase como uma fusão entre os dois, né? Eles se tornaram um só. Até mesmo ele diz que pode até ter tido ali algo além daquilo tudo, uma substância que chamava de eu e a substância chamada Piccolo foram fundidas. Era como se eles fossem uma única pessoa. E ainda mais, ele diz que no final o resultado daquele beijo poderoso foi o que ele teria sido comido. Ou seja, dizendo que aquele beijo, aquela mordida foi resultante, trouxe um grave resultado para ele. Mas ainda daquele momento se é dito sobre a derrota dele, que não foi a conclusão, onde todos ficavam observando todas aquelas palavras, aquele pessoal ali um do lado do outro, e ainda o Jack continua a explicar que depois de tudo aquilo, ele teve seu corpo levado pela mão do Piccolo e foi reduzido a uma reserva alimentar, pois o Piccolo já estava cheio e ele não queria comer naquele momento. E assim, ele diz que nunca esquecerá como ele chorou naquela época. E é aí que vemos ele falando com o Piccolo e dizendo: escute, você não consegue entender, mas apenas escute. Há um ótimo trabalho que eu gostaria de ouvir e outro que eu gostaria de ver. Como quem dissesse que obras poderiam ser apreciadas por ele de ali, mas a obra que ele fala é outra completamente diferente. O Piccolo começava a sentir algo estranho enquanto o Jack sorria, e ele explicava mais profundamente do que se tratava essa obra que ele tanto queria ver. E ele diz que queria ouvir ele gritar e ver a expressão dele se contorcendo enquanto ele se enchia de desespero. Era tudo isso que ele queria ver vindo do Piccolo. E ainda se ouvia mais das palavras de Jack. Neste mundo, essas duas obras-primas ficarão sozinhas acima de tudo. Ou seja, tudo isso estava no topo da lista dele, era algo primordial para o Jack. E ainda olhando de cima para Piccolo, ele fala o seguinte: mesmo que seja só uma vez, eu adoraria poder apreciá-lo. Ou seja, ver essas obras-primas maravilhosas que era o rosto do Piccolo ali sendo humilhado por ele. Depois de dizer isso, de praticamente animar o Piccolo, deixar o Piccolo ali numa situação completamente
desfavorável, né, vergonhosa, o Piccolo vai ali se preparando para atacar, onde temos os demais observando que o cabelo estava ficando em pé. O Jack até mesmo sorri para ele e diz o seguinte: com o seu cabelo em pé assim, estamos quase empatados. É exatamente o oposto da última vez. E aí, o que ele está falando é que sua altura está completamente diferente. Antes, o Piccolo era enorme. Agora, o Jack está superior a ele em altura. O Piccolo caiu em altura. O que estava acontecendo? E é aí que Tokugawa se intromete e começa a dizer o seguinte: você parece estar olhando para ele de cima, mas você sabe, né? Do ponto de vista do Piccolo, você provavelmente é apenas um pequeno dinossauro. Ou seja, ele diz aqui que por mais que o Jack seja gigante, poderoso, esteja crescendo cada vez mais, esteja enorme e Piccolo esteja pequeno, ele não oferece tanto perigo para o Piccolo assim. O Piccolo é apenas um pequeno dinossaurozinho, um filhotinho. E aí, vemos que o Jack olha para o Tokugawa atentamente e diz: é isso que eu quero. Eu tenho um sonho. Leões, tubarões, hienas. Quero cruzar presas com todos eles até me satisfazer. Ou seja, ele queria testar todas as mordidas, todas as presas ali do mundo. Ou seja, a mesma coisa que o Piccolo fez em sua era. E é aí que vemos os outros, né, pensando, presas cruzadas. E até o Tokugawa diz, né, que geral estava rindo dele ali. Todos eles estavam rindo. E é aí que Jack, olhando para cima, começava a pensar e dizia: agora de novo, vamos nos misturar para o conteúdo dos nossos corações. Ou seja, aquela fusão iria acontecer novamente. E é aí que o Piccolo avança no Jack e morde o seu ombro, ali perto do seu trapézio, mais especificamente o trapézio em si. E todo mundo fica bastante surpreso. E aqui estamos com o final do capítulo. Foi bem interessante tudo isso que aconteceu. Eu gostei pra caramba aqui. Tivemos uma filosofia sobre quem é o mais poderoso, quem é o mais alto. Talvez realmente o Jack teria crescido. Já foi mencionado várias vezes que Jack estava maior. Mesmo o Jack tendo 2,43 m, ainda assim a gente viu pessoas olhando para ele dizendo: mano, tu tá mais alto do que da última vez. E ele já tava alto com 2,43 m, então ele realmente parece ter crescido. Ao mesmo tempo que também parece que o Piccolo não tá tão grande assim. Mas ainda tem aquela coisa: o Piccolo não está no seu momento máximo. Ele cresce, ele aumenta de tamanho quando ele fica furioso. Então tudo isso pode se igualar. E a gente também teve uma prova disso, né? Que as alturas, os tamanhos ali mudaram. Porque o próprio Jack fala que o cabelo do Piccolo, quando cresceu, fez eles ficarem quase que empatados em altura. Então o Jack cresceu muito ou o Piccolo deu uma diminuída. Um dos dois já aconteceu. A gente não tem realmente essa informação direito. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!